Bom dia e a paz do Senhor. Eu sou o professor Alberto Costa, professor do discipulado da EBD Farol, e junto com vocês estudaremos a lição número 12 do terceiro ciclo do currículo da CPAD. Sejam bem-vindos. Neste trimestre nós estamos estudando sobre vivendo as verdades bíblicas. Um tema maravilhoso, tem sido bênçãos para nossas vidas. Na lição do domingo passado nós aprendemos uma lição sobre o relacionamento com a igreja local. Uma maravilha para nossas vidas. E foi o que nós aprendemos no domingo passado. Nós aprendemos a descrever o que é a igreja do Senhor e o seu propósito para o povo de Deus. Explicar a necessidade que temos de frequentar uma igreja local. E também esclarecer que na igreja local desenvolvemos a comunhão com outros cristãos. Uma grande bênção para nossas vidas. E na lição de hoje, lição número 12, nós vamos estudar um tema maravilhoso, falando sobre vivendo em oração. Você sabe o que é oração? Sabe realmente o que é orar? Então hoje nós vamos aprender, nesta manhã. Para iniciarmos nossa aula, vamos falar com Deus, onde você está, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia todo especial, muito obrigado por esta manhã toda especial, ó Deus. Que nós possamos neste dia, Pai, que Tu formaste, que nós possamos aprender o que é orar, o que é poder falar contigo, ó Senhor. Que o Teu Espírito possa estar neste lugar, neste momento, ó Pai, para que nós possamos entender e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar sequência à lição. É uma lição que, com toda certeza, você vai tirar muitas dúvidas, né? Você vai tirar muitas dúvidas que talvez você tenha, até hoje, tenha tido essas dúvidas, nunca teve essa certeza do que era, de como orar, de a forma como orar. Então hoje você vai ter essas dúvidas e vai entender como é tremenda a oração e como viver em oração. Vamos juntos? Vamos lá. Qual os objetivos da lição de hoje? É explicar o que é oração, para que serve e como deve ser praticado na vida do cristão. A descrever na Bíblia os diversos tipos de orações apresentados e como eles podem servir de modelo em nossos dias. E reiterar que por meio da oração podemos dialogar com Deus. Para lermos juntos, tem um texto que é o texto bíblico base, encontra-se em Mateus 6, de 5 a 15. Você que tiver com a lição aí, Mateus 6, de 5 a 15, que não tiver pode abrir sua Bíblia, e eu vou ler junto contigo, uma lição rápida, que vai ser muito útil para o decorrer da nossa lição. Diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai, que vê o que está oculto. O teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que você peça. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha o peso. O texto para meditação encontra-se em 1 Samuel 12, 23, diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém, meus irmãos? A introdução da lição. Orar é falar com Deus. É o meio que Deus proveu ao homem, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão com Ele. Tanto mais os cristãos oram com fé em Deus, mais desenvolvem sua comunhão e submissão com o seu Criador, manifestando assim o senhorio de Cristo Jesus em sua vida. O mandamento é orar sempre. A oração associada à obediência dos preceitos das Santas Escrituras é a vigilância espiritual, e a vigilância espiritual é também um meio de vitória sobre o pecado. Vigiai e orai. O primeiro tópico, ele começa com quase que uma pergunta: por que orar? Precisamos adorar Deus. A oração faz com que Deus seja adorado. Na oração reconhecemos Ele como doador da vida, Criador e numa posição superior à nossa. Vamos só recapitular. Nós estamos falando por que orar. Precisamos adorar a Deus. E a oração faz com que Deus seja adorado. Na oração reconhecemos Ele como doador da vida, Criador, numa posição superior à nossa. Devemos orar somente a Deus, pois não há nenhum outro Deus além do nosso, que possa ouvir e responder às nossas orações. Assim o adoramos. Deus condena a adoração e a oração a qualquer outro ser que não seja o Deus eterno, Criador, sustentador do universo e Salvador da humanidade. Precisamos de comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus deve igualmente afetar nossa comunhão com os nossos irmãos. Jesus teve uma vida de oração e orou por seus discípulos, conforme João 17. Os crentes primitivos oravam juntos regularmente no templo. O profeta Samuel orou pelo povo de Deus. Paulo rogava constantemente as orações dos santos. A vida de oração torna o crente sensível às necessidades dos irmãos que lhe rodeiam e dos que estão distantes, pois Deus os inspira a orar por eles. Deus é tremendo. Precisamos confessar. Depois que o homem reconhece que pecou através da oração sincera, como a do publicano, pode confessar seus pecados ao Senhor e pedir-lhe o perdão. O obstáculo mais óbvio para a oração eficaz é a presença de iniquidade e pecado não confessado no coração daquele que ora. Davi sabia
que Deus se distancia daqueles que tentam esconder seus pecados. Se ele no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Deus conhece o coração do homem. Nesse primeiro ponto, nós começamos a ter uma noção um pouquinho mais visível sobre o que era oração nos pontos. Por que orar, né? Aí precisamos adorar a Deus. E como nós adoramos a Deus? O nosso tema da lição de hoje é vivendo em oração. E o que é oração, né? O que é? Como orar? De que maneira orar? Realmente você sabe orar? Aí esse primeiro tópico ele diz por que orar? Aí o tópico 1 diz, precisamos adorar a Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. O segundo ponto ele vem dizendo aí, precisamos de comunhão uns com os outros. E precisamos confessar quando erramos. Esses pontos eles fazem parte e já é oração, já é adoração ao Senhor. No segundo ponto, ele começa a dizer como orar. Como é que eu posso orar? Aí nós vamos começando a aprender neste segundo ponto como é que nós vamos orar. De que maneira? Aí aqui Jesus começa a dar a aula que nós precisamos hoje para ter uma noção mais precisa do que é oração. O livro de Mateus 6, do 5 ao 15, ele vai tratar, o que nós lemos, ele trata sobre o Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso que nós conhecemos. O sermão onde fala do pão nosso de cada dia, né? Conhecido entre os cristãos, é o mais conhecido entre os cristãos na humanidade. Sermão do Monte. E temos a necessidade de falar com Deus. Agora, como é que nós vamos falar com Deus? Como devemos se comportar e falar com Ele? De que maneira nós devemos falar com Deus? O livro de Salmo é um livro belíssimo, que ele trata sobre os detalhes e a forma de você adorar a Deus, de você orar e adorá-lo. Todo cristão precisa saber orar. Se você não sabe orar, tem como aprender a orar? O livro de Salmos também dá uma aula de louvor, de adoração e de oração ao nosso Deus. Existem vários tipos de orações. Vários. Existe oração de intercessão, de confissão, de lamentação, de graça. Tem oração de petição. E, meus irmãos, essa oração de petição é a que nós mais fazemos. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. 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 Me dá isso. Não sabe a estrutura e como orar. Como orar em meio à corrupção para Deus agir? Como orar por algo que lhe dá nojo? Como orar pela política brasileira? E como fazer se não sabemos orar a Deus? Como e por que orar? Se a Bíblia diz que antes que nós falemos uma única palavra, Deus já conhece tudo que você vai falar. Tudo, absolutamente tudo que você vai falar. Ele já conhece. É porque Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer te ouvir. E a forma que Ele tem para te ouvir é através de oração. Então, vivendo em oração. Então, Deus tem uma forma de ouvir a sua voz. E este ouvir a sua voz é através de oração. E existem algumas orientações sobre a oração. Então, aqui eu começo nesse momento a mostrar o que Cristo mostrou aos discípulos do que é a oração e como orar. Os discípulos sabiam orar ou não?
Você tem dúvida que os discípulos sabiam orar? Vamos lá para nós sabermos. Mas os discípulos sabiam orar, né? Mas vamos para frente. Eles sabiam, porém não sabiam orar como Jesus e como João. Não sabiam orar dessa forma. E antigamente os fariseus, como a Bíblia e como a lição que nós lemos, eles ficavam falando em alta voz nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para que fosse visíveis às pessoas a sua prática de oração. E, em via de regra, as orações feitas pelos fariseus eram longas, rebuscadas, eram cheias de palavras enfeitadas e de boa aparência. E a maioria das pessoas do povo não sabia fazer aquilo. E achava que aquele tipo de oração era a oração que Deus gostava. Aí Jesus chega e ensina de forma simples e eficiente a maneira de orar, incluindo quem não sabia orar, como os fariseus. Aí Jesus chega e diz, não é dessa forma que vai orar. Existe um modelo para isso. Aí Cristo vem ensinando. Aí se você olhar na Bíblia, Lucas 11:1, em um dado momento, um dos discípulos diz, Senhor, ensina-nos a orar. Diante desse pedido, Jesus começa a ensinar. Mas talvez você diga, professor, eu sei orar. Aí eu vou devolver a resposta a você. Você acha que Pedro e os apóstolos não sabiam orar? E por que eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar? Porque há algo diferente e especial neste ensinamento de Cristo. São aqueles momentos em que não temos palavras, não sabemos por onde começar. Existe momento de fraquezas, momentos em que queremos falar algo e não sabemos nem por onde começar. Aí Jesus ensina e diz, olha, existe uma forma de você começar a orar e a viver essa vida em oração. No versículo 5 ele diz bem assim, olha, e quando orares. Está entendendo? E quando orares. Jesus diz, olha, ele está dizendo, quando orares e não se orares. Ou seja, é uma ordenança, uma obrigação para todo cristão. No Novo Testamento, não tem nenhuma orientação sobre o tempo de oração. A única coisa que o texto bíblico orienta é que devemos orar sem cessar. Olha que coisa boa. Constantemente, não pare de orar. É possível? É possível isso. Acredito que quanto mais tempo você ora, mais contato com Deus você tem. É um amigo que você se torna íntimo a cada dia que você conversa com ele. Entendeu? Cada dia que você conversa, você vai se tornando mais íntimo daquele amigo. E esse amigo, ele é tão especial que ele foi capaz de dar a vida por você. Então pode ter certeza que ele vai fazer tudo para te ensinar o caminho correto e a forma correta de viver em oração. Aí eu acredito que quanto mais tempo, melhor. Tem mais intimidade, tem mais relacionamento. Não podemos dizer que você é uma pessoa de oração somente se você orar 1, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia. Não. Porque a Bíblia não enumera o tempo de oração. Nós não temos base, mas ela diz, orai sem cessar. A Bíblia não fala isso, mas ela diz o que? A Bíblia faz com que você esteja em mais comunhão com Deus,
Quanto mais oração, quanto mais buscar Ele, mais comunhão você tem com Ele. Agradeça a Ele todos os dias. Aí você começa a entender e a ser grato por tudo, né? Agradeça a Ele porque hoje você levantou e está ouvindo esta aula, está ouvindo nós falarmos sobre Cristo, sobre andar em oração. Muitos hoje não tiveram a alegria de abrir os olhos, mas Deus te proporcionou a oportunidade de abrir os olhos e de estar vivo hoje e de ter mais um dia para recomeçar e fazer coisas grandes em nome do Senhor. Jesus nos ensina de forma magnífica. Aí nós observamos que em nossas igrejas tem nossos cultos de orações, nossas consagrações, que é importante e muito bom para nós, para nos ajudar, que semanalmente nós tenhamos aqueles momentos já programados para estarmos na igreja local, buscando a Deus, orando em comunhão com os irmãos. Mas isso é para lhe ajudar, para te ajudar. Porque a obrigação sua e minha é vivermos em oração. Nós precisamos estar em oração. Aí Jesus ensina também o que não devemos ser. Você vai para a lição que nós começamos a ler, ele diz, olha, quando orares, ele mostra que você tem que orar. Não é se orares, é quando você orar. Quando você começar, quando você for orar. Que é uma prática sua isso aí. Aí ele ensina como não devemos ser. Ele diz, olha, não seja como os hipócritas. A palavra hipócrita, no grego, significa esconder-se atrás de alguma coisa. O primeiro termo foi usado e dado aos atores dos teatros antigos. Ele se apresentava com uma máscara, que era colocado à frente do seu rosto. Não importa como a pessoa estava por trás da máscara. Não importava como a pessoa estava. O que era visível era a máscara. Seja ela um desenho alegre ou um desenho triste, entendeu? O que importava era o que estava na frente. Aquela máscara. E não quem estava por trás. O que era visível era a máscara, ou seja, um desenho alegre ou triste, não importava a forma, escondia alguém que estava por trás da máscara. Com o tempo foi atribuído a uma pessoa que aparentava ser o que não é. Esse é o hipócrita. Na verdade, ela é diferente do que está sendo apresentado. Aí Jesus diz, olha, não seja como os hipócritas. Ou seja, não apresente aquilo que não é. Não apresente aquilo que está sendo... Não seja... não queira dizer o que não é. Não seja como um hipócrita. Não tenha em sua frente uma máscara para parecer e para tentar demonstrar o que você na realidade não é. Ele diz, não faça isso, porque não dá certo. Aí ele mostra... Aí Jesus, de forma sábia, e como era de conhecimento do local, da população, aí ele usa essa linguagem para expressar e ensinar aos seus discípulos, certamente existiam mais ouvintes, mas aos seus discípulos ele usa essa linguagem, que era uma linguagem conhecida, e diz, olha, não faça isso. Não faça como os hipócritas, como os fariseus, né? Que faz orações e tentam dizer o que não são. São piedosos, espirituais. Na verdade não são. Querem orar para impressionar os outros. E também
em muitas outras práticas na vida. Tem muitas pessoas que agem com hipocrisia. Mas hoje você aprendeu que é ter uma máscara em sua frente. Então Jesus disse, olha, tira esta máscara. Eu quero te ver como você é. Aí Jesus começa a ensinar como é que se deve orar a Deus. A obrigação de orar é a primeira coisa. Tire a máscara. Seja quem você é. Deus quer tratar com você, não com o hipócrita. É com você. Não seja como um hipócrita e fariseu. Quem eram os fariseus? Na época de Jesus, os fariseus eram religiosos com conhecimento, né, bem conhecidos, que eram os que se dedicavam a obedecer à lei e os seus detalhes e a cumprir todos os regulamentos da lei de Moisés. Mas aquilo era uma falácia, era uma mentira, né? Esse foi o grupo que mais tarde condenou Jesus à morte. Ele diz, olha, não seja como esses. Não apresente o que não é. Aí, mais na frente, no outro versículo, ele diz, olha, quando for orar, entra no teu quarto. Olha que ensinamento lindo. Entra no seu quarto, em secreto, em sinceridade, sem máscara. Entre e fale com o seu Deus. É você e Ele. É uma conversa sem reservas, sem armas. É uma conversa de amigo para amigo, de pai para filho. É uma conversa de amor. É uma conversa aberta. Sem disse-me-disse, sem mimimi. Ele quer te ouvir. Ele já sabe tudo que você vai falar. Mas é através da oração que Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você. Aí Ele ainda ensina. Ele diz, olha, em secreto, entra no teu quarto. Isso não quer dizer que você não pode orar em público. Pode. O que Jesus estava tentando eliminar ali era a hipocrisia, era o show do aparecer, né? Ele estava ensinando que aparecer estava sendo condenado. Olha, deixa isso aí de lado. Porque isso aí, esse galardão, isso que ele acha que está fazendo bom, ele já está sendo beneficiado aqui mesmo, as pessoas estão olhando. Aí o Senhor diz, olha, mas entra no teu quarto, que o teu Pai que conhece e que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha que coisa linda, né? Publicamente Ele vai te recompensar. Fique tranquilo. Entre no plano de Deus que funciona. Simples assim. E Ele ainda vai dizer assim, olha, e quando entrar, tire a máscara, entra no teu quarto, converse com o Criador, converse com Ele sem reservas. E não use vãs repetições. Você sabia o que é vãs repetições? Você sabia? Você sabe o que é vã repetição? Mas você vai aprender hoje o que é vãs repetições. Vãs repetições é diferente de repetições. Você ora incessantemente pela conversão do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Isso não é vã repetição. Você pode orar para não faltar o pão de cada dia, ou para se estiver faltando para que Deus mande. Isso não é vã repetição. Vã repetição era usado pelos pagãos, que eram muito religiosos e praticavam essa vã repetição como uma mantra, né? Com essas repetições, eles acreditavam que se conectavam com a energia do universo e isso tocaria a Deus. Aquela vã repetição, e tocava a Deus e Deus atendia a ele. Essa é aquela vã repetição sem expressão. Não o incessante buscar a Deus por algo que você
pede a Ele: Senhor, salva aquela vida, restaura aquela alma, dia e dia, 1 ano, 2, 3, 5, 10. E Deus vai um dia lá e quebra aquele coração de pedra e coloca um coração de carne e traz para Ele. Isso é buscar, não é vã repetição. Vã repetição é essa forma que é usada, que os pagãos usam. E esse tipo de coisa não é cristianismo. Cristianismo não é isso. Quer ver um exemplo de uma vã repetição? Lembra de Elias e os profetas de Baal? Você sabe da história, você lembra. Há um desafio, ele desafia os profetas de Baal e diz: olha, vamos fazer um desafio? Aquele que responder com fogo, esse é Deus e deve ser adorado. E os profetas de Baal começam primeiro, e aquela vã repetição se corta sua carne, e Elias, em um determinado ponto, ele ainda zomba e diz: gritem mais. Talvez ele esteja em algum lugar, talvez ele tenha para ir passear, né? Gritem mais. Então isso é uma vã repetição que os pagãos faziam. E você sabe da história, não desceu fogo, não aconteceu nada com os profetas de Baal. Chega a vez de Elias, Elias ainda manda colocar água para que fique bem encharcado, ele ora uma só vez. Deus manda fogo do céu e consome todo aquele local. Isso é Deus. Entendeu bem a diferença? Isso acontece muito com a igreja católica, né? Aquelas orações. Isso é vã repetição. Aí o Senhor diz: olha, eu não quero não. Ele diz: olha, essa é a orientação. Não faça isso. Em outras palavras, eu não quero que você faça, que você é meu. Eu não quero que você faça isso. Deixe os pagãos fazer, até o momento que conhecerem o Criador também. Lucas 11, 2 e também Mateus, Jesus começa ensinando e falando com o Pai do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Reconheça quem é Deus e sua santidade. É você conhecer quem é o teu Criador. E como falar se você não conhece? Por essa razão é tão importante conhecer o teu Deus. Como você falar sem você conhecer? Você tem que conhecer. Ezequiel 36, ele diz lá pelos versículos, ele olha e diz: olha, eu vou tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne. Então aquele coração de pedra que muitas vezes nunca abre a boca para buscar a Deus, ele diz: olha, isso não é nada, eu vou lá e arranco este coração de pedra. Aí você ora e diz: Senhor, que coração duro aquela pessoa. Mas Deus arranca e tira coração de pedra e coloca coração de carne para que ele possa moldar e fazer como ele quer. Ele é Deus. Ele é Deus. E na sequência ele diz assim: olha, Pai, santifica o teu nome. E você começa a olhar e diz: Pai, santifica o teu nome. Deus é o Pai falando o Pai do Pai mesmo. Antes da nossa vontade, nós temos que entender que temos que nos preocupar com a vontade dele. Entendeu? Antes da nossa vontade, tem a vontade dele. E isso nós temos que entender. Não são os seus e os meus planos, são os planos dele. E os nossos planos nós apresentamos a ele. E ele que conhece o futuro antes de eu e você, ele sabe como fazer. Ele sabe o melhor para nós. De vez em quando eu costumo dizer que nós conhecemos o dia de ontem. Conhecemos este momento. Mas o dia de amanhã nós não conhecemos. A semana que vem, nem eu nem você conhecemos. Nós não conhecemos um minuto em nossa frente. É intacto. Nós não conhecemos o mês que vem, o ano que vem. Mas Deus já viveu tudo isso. Deus já conhece antecipadamente o melhor para você. Aí ele diz assim: olha, deixe que eu dirija este carro da sua vida.
Deixe que eu seja o guia neste momento. E que os seus planos se encaixem nos meus planos. Porque é o melhor que tem que ser feito. Porque eu o conheço. E conheço muito bem. Aí Jesus ensina os padrões que devemos seguir. Nós podemos dividir a oração que Jesus ensinou, a forma que Jesus ensinou, em 6 pontos. Os 3 primeiros falam sobre o reino de Deus. E os 3 últimos sobre, na sequência, sobre algumas necessidades, né? Que é pão, perdão e sobre a proteção. Então a gente tem essa sequência. Primeiro, ele é Pai e Pai nosso. Não é Pai meu ou seu. Ele é Pai nosso. Ou seja, fala em comunhão, em comunidade, em coletividade. Aí ele diz assim, olha, primeiro, santificado seja o teu nome, Senhor. O teu nome seja santificado. Venha o teu reino, Senhor, sobre este mundo caótico e transforma corações de pedra em corações de carne e faz com que o teu nome seja glorificado nesses lugares. Aí você começa a entender o sentido e a forma de buscar e de viver e de orar a Deus. Primeiro você mostra e coloca Deus no lugar que Ele merece, tem que sempre estar. Pai nosso, santificado seja o teu nome seja santificado. Venha o teu reino, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade. Então, tem esses prismas. Primeiro, Deus. Aí depois, na sequência, ele diz, olha, dai-nos o pão de cada dia. Aí Jesus começa a dar uma aula maravilhosa. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos. Não é me dá o pão de cada dia. Não, não. Jesus está ensinando a você, olha, é algo coletivo. O corpo tem que estar como um todo saudável. Se eu tenho pão e o meu irmão não tem, por que eu pedi para mim? Então, Cristo está começando a ensinar que nós não podemos ser egoístas. Então, ele diz, olha, ore assim e busque, dai-nos o pão de cada dia. Isso fala da necessidade básica, de não faltar o pão de cada dia. Meu irmão, e se vir além, mas eu não quero pão, eu quero uma lasanha. Meu irmão, o ensinamento é, dai-nos o pão de cada dia, da necessidade básica. O que passar disso chama-se graça de Deus sobre a tua vida. Graça de Deus. Então, dai-nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso, coletividade. A oração, ela não é egoísta, a oração, ela é coletiva, percebe como Deus, como Cristo ensina-nos. Na minha casa pode ter pão, mas na casa do meu irmão pode não ter. Então, ore e coloque-se no lugar. Perdoa as nossas dívidas. Aí Jesus começa a ensinar algo magnífico. Este é o ponto que diz, este é o ponto que te coloca do lado de Deus e no céu que Deus criou. Diz assim, olha, perdoa as nossas dívidas. Essas dívidas são as dívidas diante de Deus que nós devemos. Sua oração, nossa oração, a minha oração está ligada a este ponto, né? Perdoa as nossas dívidas. Jesus conta uma parábola do credor e do rei. Você lembra bem dessa parábola? Que tinha um credor que devia um valor exorbitante ao rei, não tinha como pagar, seria vendido ele, mulher, menino, tudo o que tinha, e não pagar a dívida. Ou seja, ficariam escravos e seriam vendidos como escravos e não pagavam o que devia. Era uma dívida impagável. E aquele homem pede misericórdia ao rei, e o rei dá misericórdia. O rei usa de misericórdia para com aquele homem. Aquele bendito
Ao sair, encontra um conservo dele que devia uma migalha em relação ao que ele tinha sido perdoado, e ele não perdoa. Ele diz que é para ele pagar tudo o que ele devia. E chega essa notícia ao rei, o rei manda chamar, e ele tem que pagar. Então essa relação é a relação de Deus conosco. Aquele homem, esse credor que devia ao rei, somos nós. E o rei é Deus. Então essa é uma parábola que mostra que o rei, Deus, perdoou uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito bom, muito lindo, muito profundo. A gente estudou sobre uma lição só praticamente sobre isso. E não tínhamos como pagar. E o rei perdoou. E nós tínhamos alguém que fez alguma coisa conosco, independente do que tenha sido, não se compara, de hipótese alguma, a dívida que você foi perdoado, e ele vai e não perdoa. Aí Cristo diz, olha, se você não perdoar, nosso Pai também não te perdoa. Então aqui está ligado diretamente a sua oração a este ponto. Literalmente este ponto. Para minha oração chegar a Deus, eu preciso perdoar. E o perdão é uma decisão que você tem que decidir. Eu decido perdoar. É uma decisão sua. Eu não estou sentindo, e você não vai sentir. É uma decisão sua. Aí o terceiro ponto, ele diz, olha, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse do mal aqui pode ser entendido como Satanás. Livra-nos de Satanás. Eu vou interpretar essa tentação como, Senhor, livra da tentação livra da tentação de não ouvir, não dar ouvidos a Satanás e não perdoar. Não dar ouvido àquela voz de Satanás dizendo a você, tu vai perdoar? Por que tu vai perdoar? A pessoa fez tudo isso contigo e tu ainda vai perdoar? Não merece, não pode, você não merece fazer isso. Então livra dessa tentação do capeta, do maligno, e que você libere perdão para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. Então Jesus ele ensina a construção de uma oração. Ele mostra como é, a forma que é, essa maneira gostosa de viver e de entender. Vamos dar prosseguimento, eu vou passar os slides e depois a gente finaliza. Não quero muito tempo com gastar muito o seu tempo aí, mas vamos lá. Vamos comigo. É uma atitude de humildade, reconhecer a nossa insignificância, tendência, fragilidade, necessidade e estar disposto a buscar e fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma atitude de humildade. Deus é Deus. E Ele vai te ensinar isso todos os dias. Oração religiosa, oração sincera, conforme Lucas. Aqui ele trata de algo tremendo também. O coração de Deus é movido pela oração feita em atitude de completa humildade. Aí fala sobre o fariseu e o publicano. Você não lembra? Ele tratou sobre a lição. Um gritava em alta voz. Que era isso? Que era aquilo? O publicano olha e diz, meu Deus, perdoa que eu sou pecador. Aí Jesus disse, este falou com sinceridade e as orações chegaram porque Deus não resiste a um coração contrito. Aí tem uma imagem aqui de alguém e outro contrito buscando a Deus, envergonhado de até falar com Deus. Não buscando a glória dos homens, né? Não há problema em uma pessoa orar em público, não. Eu já falei aqui, não há problema nenhum. Jesus condena a oração da autopromoção para sentir admirados pelos outros, que os fariseus faziam. Jesus ensina que devemos buscar um momento a sós com Deus. Isso é algo bom, particular.
É magnífico você falar com o teu Criador. Isso é algo íntimo. Sem tempo a sós com Deus, as nossas necessidades não serão satisfeitas. Você precisa conversar com o teu Criador, com o teu Deus, com o teu Pai. Fala com Ele. Ele te conhece, Ele sabe que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter intimidade contigo. Moisés na sarça ardente e depois do Monte Sinai, né? Davi durante a fuga, Saulo aqui no caminho, Damasco cai, também vai buscar Cristo, Elias na caverna. Então assim, existem inúmeros passagens. Jesus passou por vários momentos a sós com Deus. Então existem momentos que é você e Deus, é só vocês dois. É Deus querendo tratar de forma especial, de forma única contigo. Deus te fez único no universo, não foi para ser tratado de forma coletiva como todos os outros, não. Deus te trata de forma específica. A forma que Ele tem de tratar você é diferente da forma que Ele me trata. A diferença é que a forma que Ele age contigo é diferente da forma que Ele age comigo. Você é único, você foi criado para algo específico de Deus nesta terra. E para isso é necessário esta comunhão diária com Deus, este entendimento diário com Deus. Sendo objetivo, sem repetições, não por muito falar, a oração do Pai Nosso, dada por Jesus, serve como modelo. Não significa que seja a única forma de orar, não. Você tem que abrir o coração e falar com Deus, mas existe a forma logo de dizer, olha, não chegue pedindo logo para me dar isso e dar aquilo, não. Senhor, eu sei que Tu és Deus. Tu és santo, magnífico. Eu sei que Tu és o Criador dos céus e da terra, que não cai uma folha da árvore sem a Tua permissão. Ela não pode cair sem a Tua permissão, mesmo que ela se seque na árvore. Se Tu não permitir, dali mesmo ela existe uma sublimação e ela some. Mas ela não cai se Tu não permitir. Nós sabemos quem é Deus. A Bíblia diz que Deus lava os seus pés no mar. Que Deus segura o planeta com a palma da sua mão. Deus é magnífico. Então coloque Deus onde Ele deve sempre estar. Depois que você colocar Deus onde Ele deve sempre estar, aí pode falar com Ele. Abra o coração e rasgue o coração para Ele, que Ele sabe e conhece muito bem. Oração eficaz somente pela fé genuína, em nome de Jesus, segundo a perfeita vontade de Deus. Então assim, Deus tem as formas de agir, você tem que entrar no plano dele, né? Seja perseverante, né? Seja obediente a Ele. Devemos orar a Deus reverentemente, compenetrados, apresentando as nossas petições de forma específica, sem divulgações. Senhor, eu quero isso, isso, isso aqui. Deixa eu contar uma história bem rápida de um amigo nosso, de um amigo particular. Ele está desempregado e queria um emprego, e ele, conversando comigo, ele disse, irmão Alberto, eu errei. Estava procurando emprego, ele olhou e disse, rapaz, eu conheço Deus, eu não vou procurar mais. Isso foi com ele, é trato específico com ele, a sua forma é diferente. Estou contando para que você não faça o que ele fez. Isso foi com ele. E ele disse, olha, eu vou aguardar meu emprego chegar na minha porta. Eu sei quem é meu Deus. E ele disse que chegou o emprego para ele. Deus mandou, mas ele disse, meu irmão, eu não fui específico. Eu esqueci de dizer a Deus qual era o horário. Estou passando uma prova, irmão Alberto, para mudar o horário. Mas que coisa linda. Deus manda, seja específico. Ele sabe, mas seja específico. Ele contando isso.
Isso é para a glória de Deus. Isso é lindo, né? O terceiro tópico, Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo. Jesus teve uma vida de oração. A vida de oração de Jesus é um exemplo para todos nós. Que deseja cultivar o relacionamento íntimo com o Pai e agradá-lo em tudo. Jesus ora ao Pai. Jesus, conforme Mateus 11, 25, 26, ia ao templo, na sinagoga, orar. Orou com lágrimas esse seu sofrimento. Orou para escolher os discípulos. Em tudo ele orou. Quando você busca a Deus, em tudo você ora. Você vê a mão de Deus agindo em cada momento. Você conhece muito bem Davi, de uma certa forma, dentre tantas lutas, tantas batalhas. Uma delas, um grande exército já destruiu o seu povo, o seu exército. O Senhor, ele ora, busca a Deus. E o Senhor diz, olha, suba para aquele monte. Fique lá onde tem as árvores grandes, aquelas... Recordo o nome da planta das árvores. Amoreiras. Fiquem lá. E o exército embaixo no vale. O exército inimigo. Diz, olha, fique lá. Escute a minha voz. Quando eu descer, você desce. Mas o meu sinal é, quando você vê balançar a copa das árvores, saiba que eu desci, desça, que eu fui em sua frente. Então ele conhecia, orava, tinha intimidade com Deus e sabia a forma. Então Deus disse, olha, vai lá dessa forma. E grande foram as vitórias daquele grande homem. Por isso que o livro de Salmos é tão lindo e tão perfeito. Você vê como Deus agiu, a forma que Deus age é uma coisa tremenda. Na oração sacerdotal, Jesus ensina, ele intercedeu ao Pai pela santidade, unidade, purificação espiritual da igreja. Jesus nos orienta a orar e esperar uma resposta de Deus, como Davi fez. Orou, Deus disse, olha, vá, agora aguarde. Esperem o meu sinal. Quando eu descer, você vai saber. Aí desça que eu já fui em sua frente. Isso é intimidade, é conhecer Deus. A maior parte das respostas de Deus para o homem está na Bíblia. E a particular pode ser obtida mediante o relacionamento íntimo com o Senhor. Oramos esperando uma resposta de Deus. A falta de oração na vida do crente leva a decisões precipitadas. Imagina se Davi dissesse, oxi, eu vou direto guerrear com esse povo. Estava derrotado. Espere, Deus vai em tua frente. Deus vai. Devemos orar e esperar a resposta de Deus em todas as circunstâncias. Quando tudo está bem, no dia da angústia e também na adversidade. Para concluir, que pena que a aula está terminando. Orar não é uma opção, mas um mandamento com objetivos específicos. Por meio da oração, adoramos, confessamos, obtemos comunhão e recebemos respostas de nossas orações. O exemplo de Jesus deve nos motivar a fazer o mesmo. Deus espera que oremos. Isso você tenha certeza disso. Porque nós somos cristãos e faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso íntimo como cristão. Nós temos que orar. Deus é santo. Para orar, ser atendido é preciso estar perdoado. Para ser perdoado é preciso também perdoar. Não esqueça disso. Quando eu perdoo o próximo e sou perdoado por Deus, sou santificado. Quando sou santificado, oro segundo a vontade de Deus.
porque eu tenho uma mente diferente. Então, esta vida de oração, vivendo em oração, é uma construção diária, que Deus vai te moldando e construindo algo maravilhoso para a glória dele. Adoração é reconhecer quem Ele é. Ele é Deus. Adoração não tem nada a ver com música. Música é uma das formas de adoração. Adorar é reconhecer quem Ele é e colocá-lo no devido lugar. Isso é adorar. É viver em oração, adorando a Ele. Salmo é um livro das adorações. O livro de Salmo ele nos ensina a adoração, né? É um livro poético. Jesus fala com a mulher samaritana, não se lembra, e diz assim, olha, fala com a mulher samaritana e diz, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Quando você ora, você coloca Deus no devido lugar. Você é um adorador. E quando Jesus disse, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele não está procurando, eita, o Pai procura os pastores, os pregadores, o Pai procura os cantores. Não, não. Ele diz assim, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que você seja um verdadeiro adorador de Deus nesta terra. Que Deus a cada manhã te ensine a ser um adorador. Que Deus tenha te ensinado muito neste dia. Que Deus possa encher o teu coração de graça e de alegria. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê uma semana magnífica na sua presença. Em nome de Jesus. Na próxima semana, nós teremos a lição número 13, que é Vivendo em Santidade. É uma sequência real deste momento que nós estamos, que nós vivemos aqui nesta lição. É uma sequência real disso aí, Vivendo em Santidade. Vamos lá também aprender mais um pouco. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.